só a lousa, sabe? Porque eu vou dar aula e o professor supervisor tem problema de saúde. É só isso. Daí eu vou filmar só eu dando aula aqui. Vocês não vão aparecer, beleza? E tem uma folha aqui, ó. Quem não tem, só pega só quem não tem a folha aqui. Obrigada, teacher. Não, eu. Vocês dois não vão ver. Vocês têm aqui, todos têm. Você pode ir, João, estacionar. Tá. Então, bom, esse aqui vai ser o roteiro da aula. Acho que pode ser. Pode soltar, né? Vou soltar já. Então, tá. Bom, galera, esse aí é o roteiro da aula. A aula é de introdução à filosofia política. Bom, ó, vou precisar que vocês prestem atenção na folha enquanto a gente for falando, para não perder, porque tem, se vocês olharem aí, tem umas lacunas aí, tem uns vãos, certo? E no vão a gente vai colocar uma palavra, e a palavra normalmente é um conceito-chave, é uma palavra-chave, que está escrito aí embaixo. Se vocês olharem o texto aí, ó, no segundo parágrafo tem palavras-chave. Daí a gente vai pegar essas palavras colocando, encaixando nos vãos para fazer sentido, entende? Isso eu fiz para a gente ir acompanhando a leitura junto. E meu nome é Gabriel, não falei ainda. Então, Gabriel, pode falar. isso é muito legal. Obrigado, cara. Você pegou aí a folha? Peguei. Tem que ter caneta, né? Pra escrevendo. Tá, e outra coisa, a gente tem que dar nota pra vocês, né? Então, pra facilitar o processo aqui, assim, essa folha a gente vai fazer juntos e já vou dar uma nota pra vocês por ela. E depois, no final, eu vou pedir um texto pra gente discutir sobre a aula, vai ser bem simples, e também vou dar uma nota nesse texto, mas vai ser tudo de boa, sabe? Não precisam ficar nervoso nem se preocupar com isso, porque vai ser bem tranquilo, a gente faz junto. Bom, já não é só o roteiro da aula. Daí a gente vai fazer a aula toda seguindo isso aqui. Entende? E daí vamos discutindo alguns pontos, eu vou explicando para vocês. Bom, a aula de filosofia política, né? Que eu planejei. E tem vários motivos, mas eu vou começar aqui, se vocês olharem ali no texto, né? Coloquem o nome aí e tal na folha, né? E no texto ali, logo abaixo, tem um título ali, o conceito de política. O título do texto, né? É o conceito de política. Derivado da natureza social. Vocês conseguem aprender alguma coisa? Por exemplo, por que a gente está falando de conceito de política? Né? O conceito é porque a gente está na aula de filosofia. A nossa abordagem aqui é tentar entender historicamente como foi construído isso. Né? Por que a gente fala em política? Por que a gente fala... Então, por isso a gente já fala do conceito de política. A gente vai fazer o quê? Uma análise é dividir, é repartir, para pegar cada pedacinho e a gente vai entender de onde vem essa história de política. Por que a gente fala em política hoje? Por que tem esse sistema político e tal? Mas a gente vai tentar entender a partir do quê? Quando eu falo derivado, é que eu vou pegar e tirar ele de algum lugar. É da natureza social do ser humano. O que seria a natureza social do ser humano? Alguém tem alguma ideia assim? Por que eu coloquei natureza social do ser humano? Não? Bom, é que a gente começou agora, daqui a pouco vocês vão ver, não sei se vai fazer mais sentido. A natureza social é porque, na antiguidade, em filosofia, quando ele ia tratar de filosofia, eles acreditavam que o ser humano ele tinha uma natureza de socializar. Assim, ele, naturalmente, a gente tem que se juntar para conseguir viver. A gente não vive separado. Daí, hoje, a gente tem um vislumbre, assim, a gente consegue enxergar mais ou menos que talvez poderia viver separado, parece, né, em alguns momentos, porque hoje a gente é mais individualista. Mas na antiguidade não tinha essa ideia. Os seres humanos só viviam em grupos. Eles não se vivessem separados, não seriam seres humanos, na verdade, seriam outras coisas. Bom, mas daí é isso o texto, é basicamente isso. Eu vou tentar falar, tentar argumentar e construir com vocês uma noção de que a gente tem que viver a gente vive em coletivo e só vive desse jeito para ser ser humano. Se viver de outro jeito não é ser humano. Né? No conceito que eu estou abordando aqui, conceito de política. Bom, então eu vou começar o primeiro parágrafo aí. Alguém quer ler já? Eu posso ler também. A sua voz é mais bonita, professor. Não, agora vai ler, depois eu leio, cara. Obrigado. Desde que nasce.
observou que a gente vive junto, né? E daí ele escreveu que o homem é o quê? Aí ali embaixo, ó, tem as palavras-chave, certo? O homem é o quê? É um alimento, é isso que? O homem é um animal político. É isso aí mesmo, essa é a palavra. Animal político. Perfeito. Então, ele escreveu que o homem é um animal político. Pode continuar até o final do canal. Pois é a própria natureza humana que exige a vida em sociedade. Precisamos de outros seres humanos para suprir as nossas necessidades. Tá, o que a gente vai pôr nessa lacuna aí? Psicológicas. Psicológicas, poderia ser qual mais ali? Espirituais. Espirituais também. Qual? E materiais. Poderia ser psicológicas, espirituais e materiais. Qual delas a gente vai colocar, né? A gente também tem que olhar a continuidade do texto, certo? Daí quando você olhar ali, ela está expondo. Vão ter duas lacunas e depois tecnologias. Certo? Materiais. Tecnologias está ligado mais à necessidade de materiais, né? E depois que nos dão mais conforto. Então, o conforto que a gente tem hoje, ele vai adquirir a nossa necessidade por materiais. Tá, então a gente vai colocar aí necessidades materiais. Vou falar materiais. Tais como produzir E aí, o que a gente produz para suprir necessidades materiais? roupas, Roupas de perfeito, muito bom. Gabriel e Wendy. Então é isso. Tais como produzir alimentos, roupas, alimentos e tecnologias que dão mais conforto para a vida. Vocês estão entendendo aí a ideia do natural? O natural é porque para a gente viver mesmo a gente precisa dessas coisas. Se a gente não tiver essas coisas, a gente não consegue ter uma vida. A gente sabe, eu tô falando pra ela isso. Perfeito. Tá. Agora o terceiro parágrafo. Alguém quer ler? Quer continuar lendo? Glória, eu posso ler também. Todas as pessoas também nos ajudam a pagar a nossa saúde. Fizeram coisas sobre treinar, falar, sorrir. Isso decorre que também temos necessidades afetivas. Agora duas lacunas para completar. Ficaram só duas palavras. Exato. E aí, a gente vai ter então, tá colocando aí, a gente tem necessidades afetivas, depois a gente coloca psicológicas e espirituais. E aí, por que diferencia, né? Afetivas, psicológicas e espirituais, né? Então, toda uma discussão na filosofia, né, de que são áreas diferentes mesmo. Afetivas está ligado mais a emoções, e psicológicas mais a consciência. Então, são coisas que a gente não vai entrar aqui agora, mas são também necessidades nossas que só vão ser atendidas com outros. Por exemplo, quando a gente é criança, você tem que ter um cuidado dos seus pais, sabe? Senão você não vive, você ia morrer de fome e tal. E também tem uma questão psicológica, você não ia ser educado, você não ia falar. Se você não conversa com sua família lá, não só com os pais, mas com os outros, você não ia se desenvolver, entende? Daí por isso que você não seria humano, entende? Porque para você ser humano, você teria que falar, andar, você teria que ter algumas habilidades. E para desenvolver elas, tem que estar em sociedade, entende? Tem que estar em grupo. É mais ou menos por aí que vai caminhar a aula. Essa é a primeira parte. E agora eu vou colocar uma música. Alguém quer ter alguma questão assim para colocar por enquanto? E daqui a pouco a gente vai levantando pontos. Professor, Pode falar. o senhor escuta muito bem. Obrigado. Um ponto pra você. De boa. Parece, né? Todo mundo vai ganhar ponto nessa aula, cara. Precisa ficar puxando o saco. Vamos ouvir, né? A música tá aí, a letra tá aí pra vocês. Ah, essa música. É, essa música aí. Enquanto isso eu não posso dar uma parada. Professor, canta aí. Sim, vou fazer
Mas é legal também porque essa é da década de 90 e tal, então passa um pouco também de como a galera gostava de música naquela época, é um pouco diferente, né? E isso era pra ser um rock, alguma coisa assim. Bom, vocês notaram aí da letra da música que tem algumas. Eu coloquei uma chave ali no começo, ó. Isso aqui é uma chave, ó, esse símbolo aqui. Eu coloquei ali no começo que bebida é água e comida é pasto. Que é uma coisa que vai ficar repetindo o tempo todo na música, não sei se notaram, né? Que a gente fica toda hora falando assim, a gente não quer só comida, alguma coisa, a gente não quer só comida, alguma coisa. Mas por que ele fala que a gente não quer só comida? Vocês têm alguma ideia? Porque a gente não quer só comida. Exato. Por que a gente não quer só comida? Porque a gente quer diversão. Sim, quer diversão. Porque nós temos nossas necessidades próprias. Muito bom, as necessidades próprias. E lá no começo, na segunda frase, o que ele coloca ali? Olha lá, o que está escrito na segunda frase da música, no segundo verso. Segundo verso da música, galera. Qual é? Comida é pasto. Comida é pasto. Comida é pasto. Quem come pasto? Vacas. Vacas, porcos, burros. Então, animais em geral quadrúpedes, né? Ou gramíneos, né? Ruminante. Então, ruminantes, ó, animais comem pasto. E daí todo tempo ele vai voltar falando o quê? A gente não quer só comida, entende? Porque quem quer só comida é animal, entendeu? E não só animal no sentido ruim, mas é um animal que socialmente é desprezado até, né? A gente come eles, né, inclusive. Então, a gente não quer só comida porque a gente não quer só animal. O Aristóteles definiu a gente como animal. Lá no começo era o que? Animal? Qual que era a definição? Lá no começo, a primeira palavra que a gente completou. Animal político, entende? Então, não é. A gente não vai ficar só um animal, entende? Por isso que a gente não quer só comida. Porque a gente não quer ser só animal. É uma necessidade, então a necessidade é o quê? É algo essencial e indispensável. Só que a comida é o essencial e indispensável para animais, entende? No nosso sentido de animal, mas a gente tem algo a mais. Por isso que a gente quer algo a mais. Porque a gente não quer só comida, a gente quer as outras coisas. Vamos ver agora quais são as outras coisas. Bom. Daí, logo em seguida, então, a pergunta, ele afirma, né? Bebida é água e comida é pasto. Então ele está meio que colocando já, deixando claro pra gente que isso é uma necessidade básica que é para animais. Beleza? A gente precisa disso porque a gente também nós somos animais. Daí no terceiro verso ele fala o quê? Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Daí o autor, quem escreveu a música, está perguntando pra gente já. Tá ligado? Essa música é bem inteligente, já está perguntando pra gente, e você? O que você quer? Entende? Porque quando ele fala a gente, não está falando só da gente aqui, ele está falando deles lá, dos autores, eles que escreveram. Eles, lá na década de 90, a gente não quer comida, eles não querem só comida, eles querem mais. Eles querem comida, diversão e arte. E você? Você tem sede do quê? O que você gosta de fazer? Sabe? Quais são os seus desejos e suas vontades? Eu vou colocar aqui a definição de vontade também, daqui a pouquinho. Bom, mas daí então ele pergunta, né, nas duas linhas seguintes aí, você tem sede de quê ou você tem fome do quê? E aí, vocês têm alguma resposta para isso já ou não? Então meio... Eu quero trabalhar. Você quer trabalhar? Então você tem fome de trabalhar, sede de trabalhar? Por que você quer trabalhar? Pra ir embora de casa de uma vez. Nossa, que forte, ir embora de casa uma vez? Quantos anos você tem? Não sei. Não sabe? Tá. Ah, tudo bem, é um ponto também, né? A gente quer sair de casa, não sei assim. Isso a gente quer criar independência e tal, né? É um ponto. Mas mesmo assim você continua vivendo em sociedade, né? Mesmo assim, na tua casa lá, eles meio que te proporcionaram um ambiente, sabe? Com alimentos, coisas assim, sabe? Os básicos, pelo menos esse da necessidade, né? Pode estar faltando outros, né? Outras coisas mais complexas, geralmente faltam nas famílias. Porque as famílias são um pouco meio... não são todas completas, né? Bom, mas voltando lá então, aí vocês vão pensando enquanto isso também, o que instiga vocês, né? O que fazem vocês assim se interessarem pela vida e tal, pelas coisas, sabe? E aí por isso que pergunta, você tem sede de quê e você tem fome de quê? Entendeu? Bom, na continuidade ele fala aqui, ó, os autores então afirmando, né? Eles não querem só comida, né? Eles querem comida, diversão e arte. Nota a sequência das palavras, ó, comida, diversão e arte. E os conceitos que eu estou colocando, necessidade, desejo e vontade, eles estão nessa ordem também. E lá no final da música ele vai começar a falar tudo nessa ordem também. Por quê? Porque é como se fosse uma hierarquia de conceitos ali, entende? A necessidade vem primeiro, se a gente não tiver comida não adianta nada. Vocês tiveram a aula de direitos humanos
E a Luísa trouxe que o que adianta a gente ter liberdade, né? Essa é uma frase da Angela Davis, supostamente, né? Que ela falou em algum discurso, em algum lugar assim. O que adianta você ter liberdade se você não tem comida, se você não tem acesso à educação e tal? Você tem liberdade do quê? Liberdade pra morrer de fome? Tá ligado? Você vai ter liberdade pra quê se você não tem condições básicas? Antes de tudo, tem que atender as necessidades, sabe? A gente precisa mesmo de comida. E por isso que depois tem um momento que ele vai falar que a gente não quer só dinheiro. Porque o dinheiro também é uma necessidade básica. Sem dinheiro, para o básico, não dá para viver também. Principalmente na nossa sociedade, né? Nossa sociedade. Bom, sim, vamos lá. Ó, colocar aqui vontade ligado a ânimo. Bom, pessoal, ó, daí continuando lá na letra da música ainda, ó, tem um momento ali que ele fala aqui, ó, então eu parei na quinta linha, né, não, 2, 4, na sexta linha, ó, a gente está lá na sexta linha, vamos vendo aí, vamos seguir lá na música. Eu grifei algumas palavras, né, como eu disse, comida está grifado, diversão e arte, porque isso está ligado com esses três conceitos aqui, ó, necessidade, então necessidade como algo essencial, desejo como um impulso para algo que ele atrai, então o desejo ali já é algo mais. Os animais também, a gente como animal também teria isso, e aí a vontade seria algo mais próprio nosso, que a gente teria, porque estaria envolvendo algo que não necessariamente está presente, ou algo que não necessariamente a gente já conhece o que é, mas a gente só quer, a gente quer alcançar algo meio futuro, é como se fosse uma projeção na vontade. E isso não é a definição que a gente está tratando, existem várias definições para essas palavras, sabe? Mas a gente tem que meio que deixar claro de que forma a gente está falando. É isso que é ter uma análise conceitual de algo, sabe? Você vai definir como cada conceito vai estar funcionando, o que você fala, para que você seja compreendido, entende? Vocês estão entendendo? Tá claro até agora? Beleza, então. Vamos continuar, ó. Daí ele continua, a gente não quer só comida. E ele repete isso, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Só nessa primeira parte aqui, no lado esquerdo. Daí depois ele fala, a gente quer saída para qualquer parte. Isso aqui tem uma questão também da liberdade, né? Só que na liberdade física mesmo. A gente querer sair para qualquer parte. Porque, por exemplo, se vocês quisessem agora visitar uma praia, poderia ir aqui, é relativamente perto, né? Mas você precisa provavelmente pegar um transporte e tal. E isso implica na sua liberdade de sair, sabe? Liberdade de se movimentar. Se você quiser, por exemplo, ir para o Nordeste, a gente está no Brasil, vocês têm cidadania brasileira, vocês podem viajar pelo país, mas vocês conseguem viajar pelo país? Quem é que já foi para o Nordeste? Já foi para o Nordeste? E é caro, não é? Para ir? Para viajar daqui lá, vocês não acharam caro? Não? E você vai sempre? Não? É que eu vou pro nosso lugar também. Ah, é rica. Perfeito. Não, se a gente comparar a questão, Pode falar. ajudando a questão ali no. Ele está falando que se torna caro, por exemplo, se a gente for pegar outros países. E na Europa, você, por exemplo, viaja. Ainda ontem eu estava mostrando com um colega meu, eu já viajei para a Europa algumas vezes, e aí você viaja de um país para o outro pagando R$50. Então, daqui para o Nordeste, que é dentro do próprio país, você paga 500, 700, não é caro, mas se a gente comparar que na Europa você consegue viajar de um país para o outro pagando R$50, existem muitas companhias de baixo custo, então por isso que eu não, o avião no Brasil é super elitizado, mesmo sendo barato hoje, em comparação a 10 anos atrás. Sim, em comparação a 10, 20 anos atrás, as pessoas, quem tinha um salário mínimo não tinha perspectiva de voar de avião, né? Hoje tem, mas mesmo assim, cara, é muito. Você pega o salário mínimo, que é R$1.000, certo? E a passagem de avião, sei lá, para algum lugar, Rio de Janeiro, do Rio pra cá, é R$500. Já é metade do salário. Quem que vai poder pegar metade do que ganha por mês e pagar uma passagem, entende? É como se você tem a liberdade, você pode ir, só que você não tem condições realmente, condições efetivas. Sendo que a metade do país vive com um salário mínimo ou menos. Ou menos, exato. Então quando ele fala a gente quer sair para qualquer parte, é aquela ideia que você tem o direito de ir e vir, certo? Mas e você tem condições de ir e vir? Isso é efetivo? O texto que a Luísa trouxe era sobre cidadania efetiva e cidadania formal. Cidadania real e cidadania formal. Formal é como está escrito. Todo mundo tem direito aqui, certo? Mas e na prática, a gente tem acesso a esse direito? Mas a maioria das vezes não. Sim. Isso é triste, né? A gente depois vai ver como a gente reivindica, como a gente
expõe isso, que a gente não está tendo acesso aos nossos direitos. Né? Nas próximas aulas também, eu vou trazer algumas atividades e umas proposições aqui para a gente levar para frente, adiante. Bom, mas aqui ele fala, depois ele fala, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. Olha, ele fala bebida, diversão e balé, novamente. Antes era comida, diversão e arte. Diversão é em comum, eles têm em comum aqui. Só que a comida e a bebida estão para a mesma coisa, eles estão em primeiro. É a necessidade básica, a gente tem que atender isso. Diversão em segundo, arte e balé colocou na mesma categoria, porque dança também é arte. Mas e a dança estaria ligado mais à nossa vontade, né? E tal, que é o nosso querer, que é algo projetando para o futuro, que é algo que não tem necessariamente assim, se você, teoricamente, se você ficar sem arte, você não morre de fome, não, né? Na real você não morre de fome, né? E você não morre, e você não fica sem desejo, teoricamente. Mas, se você não tem arte, é como se você tirasse uma parte da humanidade. Isso vai deixando claro ao longo da música. Nota, ó, a gente quer a vida como a vida quer. O que a vida quer da gente? O que vocês acham? A morte. A morte. Por que a morte? É uma consequência da vida. Ah, então, sim, mas aí só é uma consequência, mas ela quer a consequência dela, teoricamente? Não. É a única coisa que uma pessoa tem certeza. Tudo bem? Sim, é uma coisa. Ó, pode ser uma certeza, a morte, certo? Mas aí falar o que a vida quer, não é o que é certo, certo? O que a vida quer. Por exemplo, para cada pessoa, a sua vida pode te induzir a algo, sabe? Pode estar te levando a algum lugar. E aí, o que você espera da sua vida é uma coisa, mas o que a vida quer de você é outra coisa. Tem um jogo aí, certo? E aí, eu estava conversando com uma amiga, ela falando que esse jogo é dialético. Dialético no sentido de que um fica puxando o outro. Você quer a vida como a vida quer. O que é como a vida quer? O que a vida quer de você? Você disse a morte, mas porque a morte é a única coisa que é certeza, praticamente, como ele disse. Mas tirando isso, a morte, o que mais você espera da vida? Assim? Essa é a segunda parte, que você espera. A parte ilusória. Aí chega, Rafa, pode? É isso que é. A parte da ilusão toda. Tu espera ter uma vida boa, uma vida feliz, uma vida onde você consiga curtir, sem ter muitos problemas, a famosa vida fácil. Vida fácil, vida boa. E E o que a vida O espera? que tu quer, Abis? O que a vida espera? Né? Ela falou uma vida boa, vida fácil. Isso é um conceito bem forte. Esse conceito de vida boa é um conceito de que a gente na política é tratado na origem dela, a gente vai tratar daqui a pouco. A origem da política está ligada a isso, a todo mundo ter uma vida coletiva boa. E a gente gostaria de ter uma vida boa, não gostaria? Agora, e o que a vida espera da gente? Isso tem como a gente saber? Teoricamente é o que a gente espera, né? Bom, a gente vai discutindo, no final talvez a gente chegue num consenso ou num ponto. Bom, depois ele repete, bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê, você tem fome de quê? Então ele vai te lembrando toda vez, ó, existem coisas básicas e você, o que você quer. Porque eles colocam do lado, a gente quer só comer, a gente não quer só comer. A gente quer comer e fazer amor. Por que ele coloca fazer amor? Porque ele fala que, ó, a gente não quer só comer, a gente quer comer e fazer amor. Por que fazer amor? Porque fazer amor é bom. Fazer amor é bom, muito bom. Fazer amor é bom, mas ele não quer colocar outra coisa, ele poderia colocar sexo. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer sexo. Por que ele não coloca sexo? Ele coloca fazer amor. Censura? Censura? Pode ser. Sim. Ó, Ou então pra rimar? Sim, pra rimar. Questão da arte, questão artística. A gente está vendo lá que na arte, a palavra em si, ela tem uma justificativa por que você coloca ela. Porque a própria palavra é como se ela fosse um objeto, é como se a palavra fosse um quadro, é como se a palavra fosse uma escultura. E quando você olha para a palavra, você aprende ela de uma forma diferente quando é na arte. Entende isso que eu estou dizendo? Ó, a palavra que ele escolheu não é à toa. Ele coloca amor, pode ser por esses pontos, a gente não vai saber, né? Porque é isso, é uma coisa que a gente vai olhar como se fosse então uma estátua. E cada um vai ver por um ângulo, mas todo mundo está vendo um ângulo que existe. Entende? Se eu pegar, por exemplo, quer ver, o livro aqui, ó, e quando vocês olharem para ele, vocês vão estar vendo um ângulo que existe, que é real. E eu estou vendo outro ângulo que existe, é real. Mas nunca a gente tem a visão do todo, certo? E na arte, a palavra que ele colocou, ela também vai despertar na gente, em cada um, algo diferente. E por isso que na arte, ela é muito... Ela é polissêmica, né? O conceito que ele coloca na arte. Quando ele coloca fazer amor,
Eu acredito que pode ser, como vocês falaram, censura e várias outras coisas, que amor é bom, isso está tudo embutido. E outro ponto é que se colocar sexo, o sexo está mais ligado, ou reprodução, ou acasalamento, está ligado a animais. E aí todo mundo está querendo levar que a gente, animais no sentido cru, né? Não é muito legal ficar fazendo essa divergência entre humano e animais, porque nós também somos animais, né? Mas aí no sentido de colocar que a gente precisa de algo a mais. E a gente não precisa só de sexo, só de acasalamento, a gente precisa fazer amor. O amor está ligado muito mais à questão do prazer, de um jeito ligando aos afetos, sabe? É um prazer mais complexo, não é o simples sexo, entende? Ele poderia colocar sexo, mas ele coloca fazer amor. Quer ver? Algumas coisas que ele poderia estar colocando aí. A nossa sexualidade, tem uma definição sobre a nossa sexualidade que é perversa. Por quê? Porque ela não é só para reprodução. Ela busca isso que você falou do bom, né? Fazer amor. Porque ela vai buscar a relação de uma forma que satisfaz sempre. Não que a gente não quer ter um monte de criança, a gente queria, não. A gente não quer. A gente busca normalmente fazer amor para satisfazer, mas a gente não tem interesse que isso gere a gravidez e tal. Entende? Então por isso ele vai fazer amor. Entende? É algo assim, é pensado, não é algo aleatório, entendeu? E aí pra rimar também. Bom, outro ponto, né? Daí a gente continua, a gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. Como que a gente alivia a dor? Como a gente alivia a dor? Quando a gente tem dor, o que a gente faz? Remédio. Toma um remédio? Chazinho, remédio. Exato. Então, isso é uma forma. E remédio é o quê? Remédio é o quê? O que é um remédio? O que é um chazinho? O que é um chazinho, Ana? O que é? Chá pensador? Outro nome que a gente dá para remédio, como é que é? Quando a gente vai na farmácia, aqui está escrito lá. Drogaria. Remédio é uma droga. Todo remédio é uma droga. Açúcar é uma droga. Café é uma droga. Deixa o café em paz. Mas olha, Cappuccino é melhor, né, professor? Cappuccino é melhor, né? muito bom, cara. Cappuccino eu gosto. Isso é caro. Isso é caro, mas eu gosto. Bom, ó, a gente está quase terminando essa primeira parte aqui, que é a parte da música, e a gente vai começar na segunda parte, a gente tem na hora. Mas só vamos terminar a música, pessoal, ó. Então, quando ele fala, ó, na música aqui, ó, a gente quer prazer para aliviar a dor, ele está falando isso mesmo, do uso de remédios, do uso de drogas, psicotrópicos, porque é como se fosse um direito dele. Ele também ele tem direito de aliviar a dor, e com quem ele quiser. Por que ele vai ser impedido? Porque, por exemplo, algumas drogas você vai chegar lá e vai discutir, vai ter toda uma questão envolvendo por trás, dos danos que causa, né? Mas, por exemplo, o açúcar causa danos gravíssimos, e a gente não discute por quê. Por que a gente não discute os danos que algumas coisas que aliviam a dor ou traz prazer causam? A gente discute de algumas e não discute de outras. Porque é uma questão de costume, né? Tu tá tão acostumado a consumir o açúcar que tu não vê aquilo como uma droga. O café também, tu não pensa na cafeína antes de tomar em excesso o café ali. Tu não se lembra que tu vai ficar acordado a noite inteira por causa do café. Exato, perfeito. Questão de costume e o efeito acontece da mesma forma. Porque isso é uma tradição, eu diria. A pessoa vai lá, faz sem questionar por que ela faz aquilo. Sim. E aí é o interessante questionar, porque a partir do momento que você questiona, você pode ver que aquilo não é tão simples como você imagina. Tem uma questão por trás, né? O costume. A gente aceita só. E quando você vai querer usar outra substância, talvez, você não vai ser aceito, ou ela não é aceita na sociedade. Daí você tem que ter esse argumento de discutir e pensar por quê. Bom, daí na continuidade ele fala, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. E aí, por que ele fala a gente quer dinheiro e felicidade? Por que a gente só queria de felicidade, por exemplo? Porque o dinheiro vai entrar nesse âmbito aqui, ó, da necessidade. A gente vai precisar de dinheiro, pelo menos a quantidade mínima. Isso tudo que eu estou falando, eu tirei o texto que a gente montou, eu tirei de um filósofo chamado Aristóteles, algumas coisas. E ele vai colocar todas essas necessidades básicas que aparecem na música, o Aristóteles coloca no livro dele A Política. E são coisas básicas, a gente precisa delas, entende? Se a gente não tiver elas, a gente não consegue desenvolver as outras. Bom, vou continuar aqui, a gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. E aí vem de novo essa questão da necessidade e dos outros pontos. Porque se você tiver só a comida, como normalmente as pessoas falam, né? Ele tem tudo lá, por que ele não faz? É só estudar. Você tem tudo, você tem comida, mas e as outras coisas?
E o afeto, e a condição psicológica, e a condição espiritual. E a animação? E a animação. Sim, entende? Se você não tem acesso a isso, a arte, e você não tem tudo então é mentira, entende? É mentira. Te coloca numa condição, na verdade, te coloca numa condição de privilegiado, mas você não é privilegiado, na verdade. Você tem que estar tendo acesso ao básico. E aí fica melhor na música, porque ele repete, né? E no final ele fala assim, ó, diversão, arte para qualquer parte, diversão, balé, como a vida quer. E agora o mais importante, pessoal, ó, quando ele fala necessidade e desejo, ele está falando assim, né? Primeiro, necessidade e desejo. O desejo pode ser visto como necessidade também, tem uma figura, mas pode ser visto, porque no nosso caso, especificamente, sim. Os nossos desejos, como a gente vai buscar algo que nos atrai, a gente precisa disso como humano. E no outro, necessidade de vontade, também. E no final, necessidade só. A última linha, isso, você é só necessidade. Por quê? Tudo isso, para você ser humano, é tudo necessidade. Ele precisa de tudo isso. Entendeu? Entenderam? Gostaram? O que vocês acharam? Se a gente não tiver necessidade? Se a gente não tivesse necessidade, teoricamente não seríamos humanos. Ele fala sobre isso no momento, cara. Ele fala assim, ó, se a gente não tivesse isso, a gente não vivesse sociedade, ou a gente seria uma besta, ou a gente seria um Deus. Sim, verdade. Porque a gente precisa, é isso que meio que constrói a gente, constrói o que nós somos, entende? E daí isso, então, a gente vive junto. A gente viver junto, a gente ter essas necessidades, é o que faz a gente ser o que somos. Senão nós não seríamos assim. Entenderam? Claro. Vocês já viram aquelas notícias de crianças que foram criadas talvez por lobos ou por animais, assim, cara? Isso acho que faz tempo que não acontece, mas às vezes sai uma notícia assim, alguma criança que ficou perdida e foi criada por lobos ou por animais. Essas crianças elas não desenvolvem a linguagem, elas não criam conceitos, não têm arte, elas têm necessidades básicas, comem, elas têm carinho, têm afeto, mas elas não estão meio humano assim, que elas desenvolvem as potencialidades delas assim. Vamos pensar os animais que têm arte, agora vamos pensar desde das pinturas rupestres que tem dos seres humanos pré-históricos, a arte sempre foi uma coisa humana. Quando começou a diferenciar a gente dos animais, a gente começou a ter essas coisas mais complexas. Sim. E a arte principalmente, né? Porque a arte faz com que a gente pense também nas questões que a gente está vivendo. Então, por exemplo, eu vou pegar agora, gente, a gente vai passar por uma outra parte da aula, que eu vou falar agora de uma parte mais, a gente vai falar do conceito de política mesmo. Só queria que você prestasse atenção agora, eu vou apagar aqui, depois a gente vai precisar, ao final a gente vai precisar falar um pouco sobre os conceitos e sobre o que a gente viu desde o começo, sabe? Se vocês olharem na segunda página, eu acho que agora começa a segunda, vira o verso aí da folha. Agora vai... Como? Perfeito. Estamos com folha diferente, mas pode, tá claro. E aí, o que vocês estão achando até agora? Foi filmado, Matheus. O professor explica muito bem. Obrigado. Pode participar aí e tal. Vamos lá. Bom, gente, vou dar um tempinho, vou precisar beber uma água aí e tal. Vou dar aqui um minutinho só. A gente vai continuar porque a gente tem bastante coisa pra ver ainda. Nossa Bíblia. Que isso? Meu Deus. Não tem. Vamos começar?
pessoal, O Renan lá ó, morrendo. então vai lá. A gente vai vendo agora quanto. A gente tem um tempinho, sabe? Você pode dar uma pausa. Pausa. Vem comigo?